Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista. Vocês, artistas que fazem teatro em grandes casas, sob sóis artificiais, diante da multidão calada, procurem de vez em quando o teatro que é encenado no interior, cotidiano, anônimo, mas tão vívido, terreno, nutrido da convivência dos homens, o teatro que se passa no interior. A minha avó era zeladora do Teatro Municipal, aqui de Penápolis, e... Nossa, me emociona. E... A minha... Caramba, isso fez eu chorar. A minha infância foi no teatro. Minha infância foi correr no teatro, ver as pessoas brincando. E a primeira peça que eu fiz foi o Castelo de Mulumim, que eu estreei ali, foi bem legal. E aí, assim, naquele ano eu meio que estava usando o teatro como terapia, mas já em 2013 aí eu já estava encarando o teatro com amor mesmo. Aí, né, já viu, um caminho sem volta. O primeiro teatro que eu vi foi a morte de Cristo na igreja e tal, que lá na minha cidade é bem tradicional, assim, é feito pelos fiéis ali, mas tem todos os anos, eles ensaiam muito. Provavelmente foi a primeira que eu assisti, foi ali. Foi uma experiência curta de atuação, no núcleo mesmo, acho que na época quem estava ministrando era o Colevati, tava o Cal, a Leandro Tridapalli, e ali eu fiz parte de um elenco, assim, de treino mesmo, de testes, de todo esse processo inicial de teatro que vocês já vivenciaram. Eu não me vi ator, nunca me enxerguei como ator, mas eu sempre gostei de ver boas atuações. E então acho que o teatro foi o estampido, assim, para eu ter essa experiência, junto com o cinema, acho que correram juntas, assim. Lembrar é como abrir um baú antigo, cheio de instantes preciosos que o tempo insiste em esconder. Cada lembrança é uma estrela que brilha no céu da nossa história pessoal. O teatro no interior é um eco de vozes esquecidas, um manifesto que celebra as raízes escondidas nas sombras do esquecimento. É uma dança de luz e sombra, onde a comunidade se encontra consigo mesma. Mas nem sempre é fácil. Muitos desistem pelo caminho. Eu também tive as minhas idas e vindas do teatro. Teve um momento que eu saí do teatro, fui viver minha vida, fazer outras coisas fora do teatro. Teatro, você tem que deixar ele por um tempo e às vezes, e quando você sente chamado, você volta. Então, eu deixei o teatro por um tempo e aí foi aquela situação do tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso, e aí eu voltei. Estava prestes a deixar o teatro de novo, por N motivos, e aí de repente aconteceu, o universo falou assim. E aí a Amanda chamou para o Teatralogando, a gente começou a escrever projetos, os projetos começaram a ser aprovados, e aí a gente vai fazer teatro 2024, 2025, provavelmente, porque já tem agenda para tudo isso, e é maravilhoso. O que me pega muito até hoje no meu trabalho atual também é esse de poder contar histórias, né? Eu acho fantástico, assim, e o teatro traz isso de ouvir também histórias, eu gosto muito. Vamos fazer um curta? Né? Ele leu um texto de uma amiga e achou interessante, acho que a gente consegue transformar isso numa obra audiovisual. Adaptou o roteiro e aí fomos para gravar, essa foi a minha primeira experiência. E aí foi nesse trabalho que eu vi que era o que eu queria, assim, que era outra maneira de contar as histórias que eu gostava de contar. Assim. Eu reencontrei um lugar para contar histórias, assim, e a partir de lá tive o privilégio de contar muitas histórias muito legais. O teatro sempre esteve presente. Então, o teatro sempre foi talvez a minha válvula de escape para que eu possa voltar à minha realidade. Entendeu? Essa é a minha realidade. O teatro é a minha realidade. Todas as outras coisas agregam na minha vida, só que eu sempre tenho ali o teatro como o caminho que eu posso voltar, que vai me recepcionar, que vai me aceitar da forma que eu sou e que vai
me proporcionar coisas boas, coisas legais. O teatro no interior não é apenas uma forma de entretenimento, mas uma força coletiva. É um catalisador para a união comunitária, um ponto de encontro onde as pessoas se reúnem para compartilhar risos, lágrimas e reflexões. Apesar dos recursos limitados, o teatro nas cidades pequenas pulsa com vitalidade. Os espaços culturais podem ser modestos, mas a paixão dos artistas e a receptividade da comunidade compensam qualquer carência material. No interior, o teatro é um testemunho da resiliência e da criatividade, desafiando a ideia de que o impacto cultural está exclusivamente reservado às grandes metrópoles. Me sinto voltando um pouco para casa, assim, né? Como voltar para casa e é muito legal poder contar a história dessas pessoas que eu me identifico, porque eu sei como é produzir teatro no interior, eu sei o quanto é difícil, sei o quanto é inacessível muita coisa, o quanto, né, às vezes a grana curtíssima, mas faz o que você gosta muito. Então, para mim, contar essas histórias é um privilégio, assim, poder fazer parte desse movimento que é tão essencial, assim, que é de contar as histórias do teatro do interior. Vendo as dificuldades de fazer teatro, né? Acho que expandiu ainda mais também, principalmente aqui no interior, que é muito difícil, né? A gente... Depois eu fui com a Cia Alternativa e a gente tentando emplacar vários trabalhos, era bem difícil, e com um grupo grande, e é difícil, assim, unir muita gente e acertar as agendas, e toda essa organização, todo esse processo. Difícil. Não que na capital também não seja difícil. Eu acho que a gente tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo é que aqui a gente consegue espaço, às vezes, para ensaiar, que a gente está no espaço público, que a gente consegue ir lá e agendar e falar assim, podemos usar? E geralmente você consegue acesso. No caso de Penápolis, por exemplo. Agora, não tem fomento. E numa sociedade capitalista, dinheiro é importante para tudo, porque você precisa de dinheiro para pagar boleto, e as pessoas, às vezes, vão colocar a sua sobrevivência acima da arte, e tá tudo bem, tá certo, é isso mesmo. Então, as produções são mais sofridas, porque você não consegue ter um processo de ensaio longo, você não consegue ter a disciplina, muitas vezes, de coletivos para a sala de ensaio, porque tem tanta coisa para fazer, para dar conta, que você acaba não conseguindo focar. Então, é complicado nesse aspecto de produção mesmo. A falta de investimento e de um olhar para o teatro do interior. Conhecer a comunidade Yuba por dentro, de entrar lá e de conhecer as pessoas e ver que o teatro do interior é riquíssimo, né? Você entra lá dentro, não sei se vocês já foram lá, meu, vocês precisam ir, assim, é surreal, assim, eles têm iluminação, eles têm palco e é tudo feito por eles fizeram aquilo, é incrível, assim, é lindo, eu sou fã. Mapear é preciso, é um ato de reconhecimento, um aplauso para as vozes muitas vezes abafadas pela distância dos grandes centros urbanos. Cada grupo de teatro do interior merece ser visto, celebrado. Dar visibilidade a esses artistas dos palcos do interior é como abrir cortinas para um cenário vibrante que muitas vezes passa despercebido. Nas cidades pequenas, onde o cotidiano segue seu curso sereno, o teatro é um catalisador que transcende a rotina. Ao mapear essas trupes, estamos erguendo faróis culturais que iluminam a diversidade de expressões artísticas e histórias que fluem entre as ruas tranquilas e praças acolhedoras. É uma ideia que vem de anos, mas que eu só fui ter a atitude de, não, deixa eu fazer isso aqui ano passado. Que aí me veio esse nome, Teatralogando, e eu peguei o Instagram e já fui atrás, ver se estava livre o @, já fui salvando, fazendo tudo, criando, e já aguardei ali. Aí eu fui aos pouquinhos, bem devagarinho, e esse ano eu chamei o Rodrigo. Rodrigo, e aí? Quando a Amanda me chama para poder trabalhar com o Instagram de teatro, eu falei, caraca, que ideia legal. Começa por aí. Porque assim,
O teatro é uma arte da presença, já o Instagram é a arte da tela, né? Então, como vamos unir essas duas coisas? E aí a gente começou mostrando entrevistas de pessoas que a gente gosta, levantando material de pessoas que a gente admira, para como nós vamos fazer, como fazer arte, como fazer esse teatro no interior. E é uma maneira também de pensar na formação, porque nós que estamos no interior, nós não temos acesso a grandes diretores, a grandes espetáculos. Então a ideia do Teatralogando era também criar um catálogo com espetáculos, com falas de direção, para que as pessoas possam encontrar material para se aperfeiçoar. Porque é uma carência nossa do interior, no sentido de formação mesmo, né? De ter esse processo educativo que a arte teatral exige. Então o Teatralogando ele veio também com esse lugar de vamos proporcionar para os artistas dos interiores do Brasil ou dos Brasis, que tem teatro em vários lugares, esse processo de formação, essas falas. É claro que esse olhar também tem um olhar meio colonizador, né? Porque o teatro da capital é completamente diferente do nosso teatro de interior, e o teatro do interior, por exemplo, do Amazonas, é completamente diferente do teatro do interior de São Paulo. Mas é importante essa troca, né? De perceber o que tem de teoria, como que está sendo feito. Porque o teatro também é a arte de você aprende vendo, você aprende olhando o outro fazer. Então, para mim, é isso. Teatralogando é um movimento. Ele é um movimento para chamar a galera do teatro para vamos levantar isso aqui, vamos agir, vamos mostrar o teatro no Brasil, sabe? E as pessoas que não fazem teatro, aproximá-las, para provocá-las, para elas... Eu quero que o Teatralogando ele seja ele marque história sendo um movimento mesmo. Ele seja uma onda assim que chacoalhe e que faça com que o público brasileiro olhe de verdade para o seu teatro. Porque a gente tem muitos artistas bons aqui e o brasileiro ele tem que se virar de um jeito. Muitos atores talentosíssimos, diretores e toda a galera que está por trás, né, da produção e tudo mais, e que não tem o reconhecimento que deveria ter. Então, eu realmente quero que o Teatralogando ele cause um movimento. É isso que eu quero. Quando nós começamos a fazer teatro, nós não tínhamos as redes sociais da forma que é hoje. Naquele momento, talvez estava começando ali o Orkut, né, que foi uma grande comunidade em 2004, 2003, 2004. E hoje a internet ele é completamente diferente daquele momento. E aí poder usar as redes sociais para comunicar para as pessoas a importância do teatro é incrível. A gente poder usar o poder das redes sociais, usar o poder da internet para que as pessoas possam conhecer um pouco mais esse trabalho artesanal que é o teatro, né? Porque o teatro, para ser teatro, tem que ter o espectador. E você ter essa conexão com as redes sociais, eu acho que é importante. E aí, o Teatralogando ser um canal disso é incrível. Incrível porque, querendo ou não, é um portal, é uma rede que quer democratizar o acesso ao teatro. E isso é muito legal. Você poder dar oportunidade para as pessoas conhecerem o teatro, saberem técnicas de teatro, saber que aquela atriz ou aquele ator que você conhece uma novela, ele começou no teatro, a importância do teatro para a carreira daquela pessoa, é incrível a gente democratizar isso e as redes sociais hoje permitem isso. Eu acho que o mapeamento ele veio, primeiro de tudo, para tirar esse olhar só que São Paulo é que faz teatro. Quando a gente começou a montar materiais, né, a gente só conseguia pegar grupos de São Paulo, atores famosos, e nós do interior também estamos produzindo. A gente conseguiu mapear, vai conversar com grupos que estão há 30 anos produzindo no interior de São Paulo. Ou seja, nós também temos importância, nós também temos uma importância, porque assim, você conversa com o Jorge, que tem uma companhia de 35 anos, ele não começou a fazer teatro ontem, cara. Ele tá ali, ó,
correndo atrás há muito tempo. A Pano de Fundo, em Penápolis, que está desde 94, quase 30 anos em produção. Então, a ideia é conversar e mostrar também o trabalho desses grupos, dar visibilidade, né? Porque a gente olha só para a história de São Paulo. A gente pega os livros de teatro, está contando a história do teatro de São Paulo. É como se o teatro acontecesse só em São Paulo e Rio de Janeiro. E, na verdade, a gente precisa descolonizar a nossa história e mostrar que existe outra narrativa acontecendo em outros lugares, outros tipos de teatro. Isso também é democrático. Você mostrar o teatro de Penápolis, o teatro de Rio Preto, o teatro de Lins, o teatro de Cafilândia, é você dar visibilidade para esses artistas que trabalham há muito tempo com arte e que não são conhecidos. Então, a ideia do Teatralogando, nesse momento, é mapeá-los e falar assim, galera, nós também estamos produzindo. Tem teatro de qualidade no interior. Tá? Não é só São Paulo que produz, não é só São Paulo que é referência. Talvez a gente não consiga produzir com a mesma qualidade, com a mesma visibilidade, justamente por falta de investimento. Né? Porque a ausência de investimento dificulta muito mais o processo. Porque em São Paulo você tem as leis de incentivo, por exemplo, o PROAC é uma lei que divide agora a cota de interior muito recentemente. É de 2017 para cá. Né? E é uma luta que nós temos, que nós, artistas do interior, temos que brigar. Por quê? O interior é a maioria. Eu acredito que, se você for mapear cidade por cidade de São Paulo, quase todas as cidades vão ter um movimento teatral ou teve um movimento teatral em algum momento. Penápolis, por exemplo, você vai ter registro de teatro de 1920, quando você vai estudar ali. Então, essa história está apagada e ela precisa ser contada. Né? A gente tem o TAI na década de 60, que foi importantíssimo no município. Então, falar assim, peraí, nós não estamos fazendo parte do livro da história do teatro, por quê? Então, está na hora de nós, do interior, começarmos a contar a nossa história também. Né? E o projeto ele veio para isso. Trazer essa relevância para os grupos de teatro do interior de São Paulo. A gente tem ali já os grupos das capitais. A gente até tem grupos, sim, no interior de São Paulo que são muito conhecidos, inclusive fora daqui do interior. Mas tem muitos grupos que ainda não têm essa voz e esse espaço que merecem. E é isso que eu quero trazer. Contar histórias, né? A gente conta histórias. No jornalismo a gente conta essas histórias. E aí conhecer um pouco da história do outro, conhecer um pouco dessas companhias e poder revelar isso para as pessoas vai ser um trabalho incrível, assim, tipo, um trabalho que a gente vai poder contar essas histórias que talvez outras pessoas não conheçam, poucas pessoas conheçam, e a gente vai poder contar essas histórias através de documentários, de pequenos curtas, e aí aprofundar nessas histórias dessas companhias, de entender a essência delas, o porquê fazer teatro no interior para elas. Vai ser muito bacana esse processo todo. Eu acho o mapeamento simplesmente incrível. Até arrepiou, porque é uma forma de você manter acesa essa chama e levar para as futuras gerações. Quantas pessoas a gente não citou do teatro de 30 anos atrás e que agora estão sendo citadas no mapeamento? E quanto a 30 anos daqui para frente isso não vai ser importante? Para que esse ciclo continue sendo renovado, para que mais pessoas enxerguem que, apesar da dor, da dificuldade, a arte ela é muito recompensadora. E por mais que a gente sangue, a gente tem que manter. E eu acho que esse é o resumo do mapeamento. É fazer esse coração pulsar em todo mundo que participar. O teatro, como a vida, é uma dança incessante entre a chegada e a partida. Os atores, após o último ato, despedem-se do palco que se tornou seu lar temporário. É uma despedida suave, onde o efêmero se desenha no rastro das pegadas que se afastam. As partidas, no entanto, não são tristezas finais,
são promessas de novos retornos. O teatro do interior é um ciclo, uma constante metamorfose de chegadas e partidas, onde cada ato é um novo capítulo. Assim, nas entrelinhas das histórias encenadas, o teatro do interior se torna um santuário, onde a chegada é celebrada e a partida é um adeus que sussurra. Até logo! Até a próxima vez que as cortinas se abrirem para mais um capítulo desse espetáculo chamado Vida. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Programa de Ação Cultural PROAC apresentou Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista.